E dia de otimismo com dólar abaixo de 5,40 pela primeira vez esse ano e bolsa subindo ontem. Razões para isso: inflação abaixo da esperada saiu ontem aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, principalmente, esse é o maior motivo sem a menor dúvida, inflação nos Estados Unidos em linha, conforme trouxe online o nosso querido Trade News, link na bio se você quiser receber notícias do mercado financeiro direto no seu WhatsApp. Inflação em linha nos Estados Unidos significa que os investidores esperam por corte de juros pelo Banco Central Americano. Para a próxima reunião agora de setembro, já é esperado um corte de 0,25%. Sendo que ontem, em entrevista, o secretário Scott Bessent, do Tesouro Americano, disse que ele já começa a defender um debate de corte de 0,5 pontos percentuais na taxa de juros americana. E não só isso, os investidores já estão esperando que haja 3 cortes de juros até o final do ano. 3 cortes de 0,25. E por que isso impacta aqui o Brasil? Bom, taxa de juros mais baixa, dólar mais fraco, como já vem perdendo força desde o início do ano. Isso fortalece a nossa moeda, especialmente quando a gente tem juros altíssimos. O dólar contra as principais moedas do mundo já caiu mais de 10% esse ano. E isso impacta diretamente o nosso IPCA aqui, conforme análise do valor. Então, uma combinação de juros altíssimos com dólar se enfraquecendo no mundo e o nosso real se valorizando contra ele, isso ajuda o nosso IPCA. E a expectativa de corte de juros nos Estados Unidos significa investidores correndo para bolsas. Bolsas do mundo sobem, tanto subiram ontem quanto sobem essa manhã. O que a gente tem que ficar muito atento é ao pacote que o Lula deve anunciar hoje. Socorro contra tarifaço terá 30 bilhões de reais em crédito, compras do governo e adiamento de impostos. Fora isso, hoje, teoricamente, o Eduardo Bolsonaro se encontraria com o governo americano. A gente teve algumas notícias falando que alguns ministros do STF avaliam barrar a aplicação da Lei Magnitsky por bancos brasileiros. E os ministros vinham se encontrando com banqueiros, como a reunião que eles tiveram com André Esteves na semana passada, para entender um pouco mais sobre a lei. E a gente ainda sem canais de negociação oficiais do governo brasileiro com o governo americano, o Lula segue dando uma alfinetada no governo americano, como, por exemplo, estamos avaliando a reciprocidade. Mas ele tem tido cautela, por exemplo, dizendo que ele vai medir as consequências para o povo brasileiro. Além disso, o Lula discute nessa quarta-feira projeto de regulamentação das Big Techs. O tema ganhou muita força no final da semana passada com aquele vídeo do Felca influenciador falando sobre adultização que tem rolado aqui no Brasil em redes sociais. Inclusive, o Mota já tinha dito que ele ia pautar esse tema no Congresso. Ontem reforçou que isso será feito. Por fim, para hoje, teoricamente, os líderes europeus vão se encontrar com o Trump numa reunião que antecede o Trump indo lá ao Alasca conversar com o Putin para falar do futuro da guerra da Ucrânia.